Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar, amada e preciosa Zé, mulher do plano original de Deus. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja, sim, muito, muito bem. Nós estamos no mês da família. Glória a Deus. E o nosso tema hoje, ele está recheado para falar sobre namoro, noivado e casamento. Antes de entrarmos no contexto deste tema, eu quero convidar a amada Ezer Maria do Carmo para fazer essa oração inicial. E posteriormente passaremos então para a Nívia dar prosseguimento à programação de hoje. Irmã Maria do Carmo, pode orar. Amém. A paz do Senhor. Querido Deus, Pai, muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Pai, por permitir mais um momento em oração, por permitir mais um dia ouvirmos aqui a Tua palavra, Pai. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela transformação, Senhor, que Tu tens feito nas Tuas filhas. Obrigada, Pai, por ser Tu, Senhor, aqui conosco. Obrigada, Pai, que o Senhor nos dê um bom ouvido, Senhor, que o Senhor nos dê, Pai Santo, a paz de espírito, que o Senhor nos dê, Pai Todo-Poderoso, ah, que o Senhor nos ajuda a ouvir e que o Senhor ajuda a irmã que vai falar sobre esse tema do noivado, Pai. Que o Senhor, que seja o Senhor a tomar posse sobre ela, que seja o Senhor com ela, Pai Todo-Poderoso, e que nós, Senhor, que estamos a ouvir, Senhor, que nós estejamos abertos para ouvir esta palavra, Pai Todo-Poderoso. Que seja Tu, Pai Santo, no comando, Pai. Nós te entregamos, Pai. Nós te bendizemos, nós te louvamos, Pai. Que o Senhor nos guia, que o Senhor nos transforme em nossos corações, Pai. Senhor, obrigada pela tua presença aqui conosco, Pai, e com as outras pessoas que não estão, Pai. Que seja tu, Pai, com elas também. Senhor, muito obrigada, Espírito Santo. Assim eu orei e entreguei o nosso momento nas tuas mãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. A paz do Senhor. Obrigada, minhas irmãs que estão aqui. Hoje nós vamos fazer uma interação, né, um pouquinho diferente. Na verdade, que a gente já tem feito. Nós no Ministério Zé resolvemos falar sobre família. Especificamente, nós passamos o início do ano falando bastante sobre frutos, virtudes, e deu assim uma vontade no coração de a gente deixar um mês especial para a família, considerando que a gente tem um mês que festeja aí o Dia das Mães, né? Então, mãe lembra filhos, que lembra aconchego, que lembra carinho e lembra família. E, obviamente, que antes de se formar uma família, precisa-se ter um conhecimento, né? Precisa-se ter um momento de namoro. Precisa-se ter aquele momento de noivado até chegar no casamento para a formação da família, né? E hoje a gente vai ter mais ou menos mais uma conversa, né, em relação a esse momento que seria a pré-família, né? Ali o ensaio para verificar sobre essa formação dessa família. Bom, nós sabemos que cada um tem um conceito de família. Aqui eu coloquei algumas palavras e eu gostaria, queridas, que vocês pudessem interagir comigo para eu ter uma ideia do que é família para cada uma de vocês. Então, eu quero fazer um exercício com vocês no sentido de, em uma ou no máximo duas palavras, vocês vão definir o que é família para vocês, tá bom? Então, eu vou começar com a Miriam, que já abriu a câmera aí. E, Miriam, resume para a gente em duas palavras. Não precisa ser nenhuma dessas que estão aí. Isso aí foi eu que fui pensando e fui colocando, né? Mas queria que você pudesse falar o que é família para você. Família é refúgio, é amor, duas só, né? Duas. Amor.
E tá Refúgio. vendo? Não tem aqui refúgio, mas tá aqui nesse muito mais, né? Muito mais. Então, muito legal, muito bom. Veja aí as palavras que a Miriam colocou: amor e refúgio. Irene, o que que é família para você? Porque todo mundo veio de uma família, né, gente? Mesmo que você ainda não formou uma família, você é originário de uma família. Irene, o que que é família para você? Duas palavras. Ô, Maria do Carmo. A Irene abriu o microfone. Pode falar, Irene. Duas palavras. Amor e companheirismo. Amor e companheirismo. Então, aqui é amor, companheirismo. Isso aqui são as palavras também que vêm na minha mente, né? Maria do Carmo. Ou Zenaida, né? Uma das duas que queira falar aí pra gente. Duas Amém. palavras. O que que é família? Amém, querida. Amor e perdão. Amor e perdão. Uau, isso é verdade. Isso é muito verdade, né, irmã Zenaida? Porque se não tiver o perdão, é muito difícil, né? Uma É família verdade. continuar, né? É Continuar verdade. feliz, né? Ter companheirismo, qualquer outra coisa. Maria do Carmo. Amém. Amém. Carinho e respeito. Muito bem. Carinho e respeito, amor e perdão. É, eu coloquei aqui também aconchego, né? Coloquei aqui bondade, é um lugar que você vai, né, deixar fluir aí a bondade, como disse Jesus. Você não precisa nem ser muito de Deus para você ser bom com quem você gosta, né? Ele até fala pra gente, vocês têm que ser mais do que isso. Mas quando ele fala que todo mundo é bom com quem gosta. É. Então, colocamos aqui essas várias palavras, mas você nota que, por exemplo, a Zenaida, ela colocou uma palavra que não está aqui, que ela colocou perdão. E ela falou com bastante propriedade, porque com certeza isso mexe com ela quando ela fala do conceito de família, seja na família originária quanto na família atual, né? Então, duas coisas a gente vai colocar aqui. A gente tem a família de origem e a família que você forma quando você forma a sua família. Então, vai ser a sua família agora. E você tem uma família de origem. Aí a Miriam falou amor e refúgio. 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 O que que é refúgio? Proteção, né? Você tá ali, você está numa situação e você procura um abrigo, você procura um refúgio. Então, com certeza, essa é a percepção da Miriam de família por causa da vivência dela. Assim como a irmã Zenaida colocou o perdão por causa da vivência dela de família. Aí a Irene colocou amor e companheirismo. Então, para a Irene, o companheirismo é bem importante por causa da vivência da Irene, né? A Maria do Carmo colocou. Eita, que eu esqueci da Maria do Carmo. Foi amor e Carinho e respeito. carinho e Respeito. respeito. Aí a gente. Respeito. Aí a gente já vai ver que a visão da Maria do Carmo, ela. Da vivência, né, que ela teve. Então, eu não conheço a vida de nenhuma de vocês. E vocês trouxeram para essa nossa sala a bagagem de vocês sobre família. E eu tenho a minha bagagem para mim é isso. Amor, segurança, alegria. Eu não coloquei perdão, por exemplo. Mas se eu fosse formar uma família com a irmã Zenaida, né? Para ela o perdão era importante. Tem peso no perdão. Então, aí a gente já vai ver que nós temos a visão sobre família é um pouquinho diferente no sentido de peso. Aquilo que é muito importante de repente para você, eu não coloquei para mim, porque não foi a minha vivência de bagagem de família, né? E aí isso a gente é importante
Você que ainda não casou, né? Está namorando, que vai namorar, ou que está noiva, e que ainda não casou, você saber qual é, acho que são perguntas principais que as pessoas têm que fazer uma para outra, e vocês que são mães, que vão aconselhar, né, que aconselham jovens, ou que são mães de adolescentes, de jovens, é, é esse básico. Fazer o que saber qual que é o conceito de família, de um para o outro, de um do outro, porque a gente tem aqui, ó, e eu vou dar um spoiler para vocês, nós vamos sábado agora, de- lançar aqui esse livro. Nosso livro, o segundo livro autoral do Ministério EZ, a Miriam tá mostrando aí melhor. E aqui a gente tem experiência de 7 mulheres, mas que já eram casadas há mais de 10 anos, acho que o mínimo ali tinha, sei lá, todas eram mais de 10 anos. Mas a gente foi buscando entender mais sobre essa questão do que é família do plano original de Deus, porque às vezes a gente sofre tanto, né, no nosso casamento, com os nossos. A gente vê o sofrimento dos nossos pais, viu o sofrimento dos nossos avós, e eu não estou falando de todos, né? Mas a gente vê as dificuldades de relacionamento entre as pessoas. E aí ficava a dúvida: será que esse foi o plano de Deus para a família? Né? Então, nesse livro que fala Despertar, esse é em oração, a gente coloca aqui um conceito de família, todo mundo coloca o seu conceito de família. E aí a gente nota que essa mesma coisa que a gente viu aqui, que cada um dá um peso para que, por causa das suas experiências. Então, vamos supor, vou citar mais ou menos de novo a irmã Zenaida. A irmã Zenaida, quando ela casou, se ela não tivesse casado, né, se ela não fosse casada, o peso para ela foi perdão, por exemplo. Mas se o futuro cônjuge dela, vamos numa situação hipotética, o futuro cônjuge dela não tem esse peso de pedir perdão, de pedir desculpa, de ter essa reconciliação, quando eles se juntarem, vai ter esse conflito, porque ela vai esperar essa mesma perspectiva dele, e ele não vai ter. Então, a gente aqui no Ministério EZ, a gente estudou, inclusive está aqui nesse livro, né? Aqui a visão da perspectiva da linguagem do amor, a gente fala um pouquinho sobre isso aqui, sobre o que é a linguagem do amor, da visão do Jamie Campion, que é como se falasse em linguagem diferente. Então, eu trago uma bagagem para o meu casamento e o meu cônjuge vai trazer a bagagem dele. Então, acho que a primeira coisa, quando você está nessa fase, de namoro, que é uma pergunta básica, pergunte para o seu pretendente, né? Qual que é a tua visão de família? Porque, gente, assim, infelizmente, nós temos um número muito grande de divórcios, né? E é crescente esse número de divórcios. Não é de hoje, né? Então, além disso, além do número de divórcios, nós temos um número grande de mães solo, né? E várias coisas que fazem que muitas famílias elas não tenham uma certa estrutura para os seus filhos. Então, é óbvio que o Joãozinho, né, vai ser diferente da bagagem que a Maria vai trazer no casamento. Então, por isso que a gente, irmãs, sentiu essa necessidade de falar dessa fase pré, né, antes de decisão de formação da família. E aí, com esse slide, a primeira coisa que eu incentivo você é conversar sobre isso. Qual é, Joãozinho, a sua visão, né, sobre família? Para ver se bate com a sua, para ver se tem a mesma perspectiva. Porque senão você vai para um relacionamento com uma perspectiva e ele está com outra. E a Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? Então, como que vai ser essa família? Vai ser se não tiverem de acordo, se não tiverem um acordo. Então, aqui, ó,
Vamos ver aqui, eu trouxe aqui uns versículos para a gente ver a origem, né, na Bíblia, quando que foi criada a família. Mas todo mundo já deve ter ouvido essa frase, né? Família, projeto de Deus. Ou seja, foi algo que foi planejado pelo Senhor. E a gente vê isso claramente aqui em Gênesis. Aqui, ó. Eu separei aqui, primeiramente, os versículos de Gênesis 18, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí, a gente verifica aqui que o próprio Senhor afirma que ele não nos fez para estarmos só, né? E aí ele fez uma pessoa que o auxiliasse e que fosse correspondente a ele. Que até esse momento só tinha o homem e tinha os animais, né? Que não correspondiam ao homem. Aí no versículo 24 diz assim: Por essa razão, um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então você nota aqui que depois da criação a gente tem, primeiro o Senhor cria, né, faz a criação ali, as luminares, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, no sexto dia ele cria o homem e a mulher, como diz aqui em Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Então, a gente vê aqui que lá no capítulo 1 de Gênesis, o Senhor cria o homem e a mulher na sua imagem e semelhança e os abençoa. Que vocês sejam férteis e multipliquem-se e governem. Então, esse aqui, ó, a gente vê qual é o plano original de Deus para a família. Primeiro, ambos serem a imagem e semelhança do Criador. Então, primeiro, ambos serem a imagem e semelhança do Criador. E que eles dois juntos fossem abençoados, fossem frutíferos, fossem férteis, né? E multipliquem-se. Então, a gente vê aí que há um propósito na família, quando o Senhor criou. Fazerem outras imagens e semelhanças, né? Outras imagens e semelhanças. Você vê que a gente tem o Adão e Eva ali, né, sendo formado pelo Criador, e depois dali o Senhor sopra em nós o fôlego de vida na humanidade, e a humanidade agora ele dá esse poder de o próprio homem e a mulher se multiplicarem. A gente sabe que em Gênesis, quando o autor de Gênesis vai escrevendo a criação, ele escreve ali a criação de ordem por dia. No sexto dia, o Senhor termina toda a criação, inclusive o homem e a mulher, os abençoa, e ele diz assim: E viu Deus que era tudo muito bom. Então, eu entendo, meus amados irmãos, e você aí que está assistindo, né, está esperando no Senhor, eu chamo de diamante lapidado, porque nesse momento você está sendo lapidado para o casamento. Por mais que durante o seu casamento você vai continuar sendo é, é, ferro que afia ferro ali, você, seu esposo, com seus filhos, em relacionamento, mas se você já, quanto mais preparado você for, né, você já for um diamante lapidado, você vai também encontrar pedras preciosas ali para compartilhar já no seu casamento. Tem coisas que você não vai precisar passar, porque você já tratou antes. E aí, o que que eu concluo com isso aqui? Que esse aqui é o projeto original da família, o muito bom de Deus. Hoje em dia, a gente vê uma degradação muito grande para esse termo família, ou algo assim que, para que precisa casar? Para que precisa ter esse compromisso? Como se não fosse algo bom, né? A gente vê algumas vezes no sentido até pejorativo, de dizer assim, nossa, você vai casar, você vai se enforcar, né? Quem nunca ouviu isso, né? Ou então, tipo, você vai se amarrar, né? Ou colocando sentidos
negativos para a família, mas não foi isso no original de Deus. O original de Deus para a família foi que é muito bom. E eu acredito que é uma das primeiras coisas que a gente tem que mudar na nossa mente antes do casamento é isso, que a família é algo muito bom. É algo muito bom. E a gente não estou falando só naquela fase que a gente está apaixonado. Eu estou falando da fase consciente. Ah, é porque agora eu conheci meu príncipe encantado, então vai ser tudo maravilhoso. Não, você já tem que trazer essa bagagem, esse conceito de antes. Ah, mas eu não tenho esse exemplo em casa. Como é que eu vou saber que família é muito boa se eu não tenho esse exemplo na minha própria família de origem? Então, você, como um ser inteligente, um ser racional e que, né, quer saber qual que é o original de Deus para a família, você vai buscar em Deus que Ele vai transformar a sua mente, Ele vai transformar seu coração. Por exemplo, quando eu tinha lá para os meus 21 anos, eu não tinha essa concepção de família que eu tenho hoje. Na verdade, nem casar eu queria, no sentido de formar uma família, porque eu tinha uns traumas, assim, não eram os traumas, mas eu não tinha uns exemplos muito bons de convivência familiar entre casal. Bom, desde quando eu era criança até a minha fase adulta. Então, veja que a nossa história, ela vai criando os tijolinhos na nossa mente para o conceito. Minhas irmãs, eu só fui mudar esse conceito e enxergar isso aqui, ó, o muito bom de Deus, que poderia ser e é sim muito bom de Deus, quando eu me converti. Que eu comecei a sentir a mudança nessa vontade. Falei, agora eu quero. Aí agora eu já queria. Agora eu já comecei a entender que Deus que criou isso. Então, se ele criou, se ele formou, se ele tinha um plano para isso, que esse plano dele fosse executado, né? Então, a gente vê aqui que é um muito bom de Deus. E aqui ele dá uma deixa aí para a gente, né? A gente tem uma família de origem, pai e mãe, mas depois, quando nós nos unimos ao nosso cônjuge, nós nos tornamos uma nova família, uma só carne, né? Então, sobre a questão de namoro, o que que é então o namoro? O que que tem a ver o namoro quando a gente está falando no mês da família? Porque é no namoro que você vai definir essa escolha, de quem você vai escolher para sua família, meninas, mulheres, né, de Deus. Isso é de uma importância para hoje eu entendo que isso é muito importante, esse momento da escolha, né? A gente chegou a essa conclusão, né, quando a gente estudou esses vários anos até escrever esse livro, nós chegamos a essa conclusão. O quanto é importante esse momento da escolha. A palavra namoro, ela significa, né, ela vem aqui da termo origem do latim, enamorare, que significa apaixonar-se ou enamorar-se. E o que que é enamorar-se? É encantar-se. É você se vislumbrar com algo, você admirar algo, você desejar algo e querer que aquilo para você, perto de você. Você está, né, junto, compartilhando. Então, o namoro a origem da palavra namoro tem essa conotação, né? Se você me perguntasse, mas, Lívia, tem, né, exemplos de namoro na Bíblia? É bíblico namorar? Então, se a gente considerar que a gente precisa conhecer, como é que eu posso me encantar por uma coisa ou, né, me interessar por alguma coisa se eu não conhecer? Como é que eu posso gostar de algo que eu não conheço, né? Que eu não procuro, né, ter uma determinada aproximação.
Então, hoje em dia, na Bíblia, a gente não tem uns casos de namoro como a gente vê hoje em dia. Mas se você for ver, por exemplo, José era comprometido com Maria, né? Então já tinha ali um compromisso, que no nosso caso agora, esse compromisso seria a parte do noivado, que ali é você está anunciando para a sociedade que você realmente está compromissada com aquela moça e que vai chegar um momento eh, que vocês vão concretizar, né, aquela aliança, né? Mas o namoro, gente, quando a gente fala do ponto de vista cristão, é o momento de você conhecer, mas não é no sentido de conhecer intimamente a pessoa, né? É no sentido, que algumas pessoas falam, mas como que eu vou, né, saber se vai dar certo na intimidade se eu não provar? Não, não estou falando disso, gente. Eu estou falando de uma questão consciente. Você vai formar sua família, você vai ter uma decisão que é algo que, se você tiver filho, é para a vida toda, né? Se você, e já está dizendo, né? Ex-marido, ex-cunhados, ex-sogras, ex-tudo. Então, se você não deixar tomar essa decisão de uma forma apaixonada só, aquela emoção, e não avaliar de uma forma concreta o que você está fazendo, no sentido de. Tem muita gente que a gente vê assim que fala, não, eu amo, né? Eu não me importo como ele está nesse momento, eu não me importo desse jeito que ele é, o que ela é. Mas quando chega no casamento, aí começa a se importar, né? Aí aquilo que não incomodava já começa a incomodar. Então, eu tenho minha irmã me falou, né, antes de eu me casar, uma situação que é bem interessante. Na bagagem do meu digníssimo, ele não tinha muito essa questão com presentes. Já na minha bagagem, presentes era muito importante. Então, aí eu comentei isso, né, com ela. E ela falou assim: bom, se você acha que isso não vai te incomodar, porque se você sabe que se no namoro já demonstrou isso, então no casamento vai só diminuir, né? Porque quando a gente está em namorada, a gente até se esforça, né, para fazer aquilo que de repente não é o nosso, uma coisa que é natural para a gente, não é isso? Você se esforça, por exemplo, não é natural a gente acordar 5:30 da manhã, por exemplo, para viajar para 2 horas de tal, para visitar uma pessoa depois, sabe? Assim, isso não é natural, mas como você está apaixonado, você se esforça. Então, aqui, antes que eu vou começar a fazer umas perguntinhas aí para vocês, eu penso que esse momento, né, do namoro, e é o que eu aconselho, é o momento que você vai conhecer que bagagem aí que essa pessoa está carregando, né? Que depois eu vou ser obrigada a carregar. Ou a gente vai ser obrigada a abrir nossas bagagens e tirar coisas dali de dentro para colocar uma bagagem para nossa família. Mas será que essa pessoa tem essa capacidade de fazer isso? Tá? Se ela vai querer fazer isso? Então, eu penso que nesse momento do namoro é para você. Hoje em dia as pessoas falam assim: você pega o CPF, o nome completo e vê se tem, né? Se tem algum problema na polícia, se está devendo, se está nome. Isso nessa forma. Mas, gente, isso também não é uma coisa. Acho que é uma coisa certa. Faz exames de saúde para saber que tipo de doença que tem, se tem alguma doença contagiosa. Porque eu já vi casos, queridas, de jovens que se casaram e e ela não sabia que a pessoa era viciada em droga. E eu já vi casos também que eles com a primeira semana de casamento, ela descobriu. Eles tiveram que anular o casamento, porque pode anular até um mês, né? Pela lei. Então, a Miriam pode dizer isso melhor, mas anularam, porque não tinha nem, né, dado o tempo, né, que
que é aceitável. Então, veja, se você acha que esses jovens se conheceram, né? Como que eu posso casar com uma pessoa que era totalmente dependente e viciada em drogas se eles namoraram, sabe? E numa outra situação, a pessoa ia casar e um dos futuros cônjuges tinha um HIV, mas não tinha falado para sua futura, né? Seu futuro cônjuge. Então, essa questão do namoro é para você ver realmente a bagagem, porque você vai se unir, vai se tornar uma só carne. Vocês vão unir ali as bagagens, né? É, e aí, a gente vai entrar, queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido aqui. O namoro, então, é uma fase de conhecimento e é uma fase muito importante. Eu acho que, assim, para quem eu aconselho, seja jovens ou pessoas mais velhas, eu sempre aconselho nesse sentido. Primeiro de tudo, quando você deve guardar o seu coração. Ou seja, não entregue a sua alma, não se entregue a qualquer pessoa. Não se entregue, porque Deus te deu essa capacidade de raciocínio, de avaliar, né? Tanto que Ele cobra da gente. Olha, Ele nem pede que a gente se entregue para Ele sem raciocinar. Ele quer da gente um culto racional. E olha que Deus a gente pode confiar, né? Quanto mais você vai entregar seu coração, se você não conhece, tem gente que a gente fica ouvindo histórias, assim, por exemplo, de pessoas que se relacionam com alguém e depois estão reclamando: ah, a pessoa roubou tudo de mim e foi embora, e sumiu, né? Então, não entregue seu coração. Tem um até que virou meme que disse assim que, ah, mas o que que eu podia fazer? Eu estava apaixonada, eu entreguei tudo para a pessoa. Por quê? Porque ela entregou o coração dela, ela entregou a alma, o desejo, ela se entregou. Era uma pessoa descontrolada emocionalmente. E isso é muito importante também de a gente ver. A pastora Raquel, eu gosto muito acho interessante alguns conselhos que ela dá. Ela fala assim: trata seu coração primeiro, antes de você querer se relacionar. Veja se você tem baixa autoestima, veja se você tem dependência emocional, veja se você tem. Como é que a gente. Se você se sente rejeitada, se você tem problema com seu pai, com sua mãe, de relacionamento, porque você vai trazer tudo isso, você vai querer que seu cônjuge supra. E isso não é o papel. O seu cônjuge não vai suprir a necessidade de mãe que você tem. O seu cônjuge não vai suprir a necessidade de pai que você tem. O seu cônjuge não vai suprir os traumas. Se você teve trauma de violência sexual, de violência física, de necessidades financeiras. Então, por isso que aí você fala assim: ai, Nívia, mas como que eu vou colocar isso na cabeça da minha filha que tem 17 anos, né? Que tem 15 anos? Não é colocar, né? A Bíblia diz aqui, ó, que na multidão de conselhos há segurança. Então, a gente faz a nossa parte. A Bíblia fala assim, ó, que o sábio, ele olha, né? Vê que vai dar problema, ele se desvia. O tolo não. O tolo vai lá e quer passar pela dificuldade. Então, você faz o seu papel. Você, você tem experiência, você aconselha. Se a pessoa for sábia, ela vai observar. Se a pessoa for tola, ela vai só aprender vivendo, né? Se aprender, né? Se aprender. Então, eu gostaria que a Irene, né, pudesse compartilhar com a gente o que ela aprendeu nessa vivência. A Irene é recém-casada, tá, gente? Então, ela tá bem fresquinha aí, né, nesse momento de, de namoro, de escolha, né? Então, o que que você poderia se deixar de conselho? Porque, como disse a irmã Amanda, né? Essa linha de escolha, ela é tão tênue,
Porque às vezes as pessoas querem assim, ah, quero que Deus me mande aqui é o homem aqui na minha frente. Mas, gente, o Senhor, Ele nos dá esse livre-arbítrio da escolha, né? Então, eu gostaria que a Irene pudesse compartilhar aí, e que conselho que ela daria aí para um jovem, para uma jovem, ou para uma mulher já mais madura, um homem mais maduro, sobre essa escolha. Então, a ver. Acho que você já falou na parte dela em que mais que a gente de se preocupar de que com quem você vai se casar, você tem que se preocupar quem, da sua personalidade, de você estar preparada para esse casamento. Porque a outra pessoa, obviamente, também teria que estar preparada ou, digamos, madura para chegar a esse relacionamento. Porque, como bem você colocou, se a gente vai de uma maneira imadura, e imadura em todos os sentidos, imadura na vida secular, imadura espiritualmente, de fato não vai ser um matrimônio segundo o propósito de Deus. E da minha experiência própria, pois eu agradeço a Deus porque conheci a quem agora é o meu esposo, quando o Senhor já tinha me tratado na minha personalidade. E isso foi bom, porque se eu não tivesse sido tratada, de fato, meu relacionamento, acredito que não seria bom, estaria lutando talvez com ele, sempre querendo fazer aquilo que eu quero, e ele talvez de boa se cedendo, mas ao mesmo tempo ele não ter esse espaço, essa liberdade de ser ele mesmo dentro do relacionamento. Então, eu acredito que nós, sobretudo nós, as mulheres, devemos de ir quando a gente pensa em namorar, em vez de pensar, eu quero que ele seja assim, 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 deste jeito, eu tenho que pensar, Senhor, eu quero ser assim para aquele homem que vai ser desse jeito. Eu penso que nós, as mulheres, devemos estar preparadas para o matrimônio. E, às vezes, nesse inclusive, já quando a gente estava namorando e eu tinha oportunidades de poder conhecer a outras pessoas que estavam ansiosas por querer casar, não? Aí eu fazia uma pergunta interessante. Aí eu falava assim: você quer casar? Tá. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você me responder, você está pronta para casar, mas se não, nem pense em casar. Então a pergunta era: você está disposto a perdoar uma infidelidade de daquele que seria seu esposo? Obviamente estaria casado. E obviamente a pessoa dizia que não. Então falei, não está pronta. Porque no matrimônio, e a gente vê ultimamente muitos divórcios, está mesmo dentro do ambiente cristão, se a pessoa não está disposta a perdoar realmente, como Jesus nos perdoa a nós todos os dias, é, não tem como esse matrimônio pues, sobressair. Obviamente, cada um tem as particularidades, mas tem muito a ver, primeiramente, com a nossa personalidade de nós, como mulheres, em que nós temos que nos preocupar em ser tratadas, lapidadas por Deus como cristão, para poder chegar e nos conduzir o nosso matrimônio, porque realmente depende muito da mulher, assim como diz em Provérbios 31, nós temos que, para chegar ao matrimônio, estar preparadas para poder ser como aquela mulher virtuosa. Então, eu acredito em isso, não? E até porque eu vivi isso. Como já falei, eu fui lapidada, tratada por el Senhor antes de que chegasse meu esposo, tanto que eu falava, você é agraciado, porque você está conhecendo a uma Irene que foi tratada.
que é diferente, porque em outro tempo talvez eu não suportaria nem a mais mínima coisa. Então, é isso, para mim é isso o conselho que eu daria, que nós temos, como mulheres, preocupar-nos em nos estar prontas nós para o matrimônio. Amém, glória a Deus. Então, eu gostaria também, né, de ler aqui um trechozinho do nosso livro, mais uma vez, que vai ser a. Nós vamos fazer o lançamento agora, dia 10/5, né? Estejam acompanhando aí no Instagram, no grupo do WhatsApp, para ver direitinho ali o link, o horário para vocês entrarem. Eu gostaria de ler um trecho aqui rápido. Diz assim: Assim, nos casamos. E ao amadurecer, observei que não estava tão preparada, pois notei o quanto de empenho e esforço temos que imprimir para manter a nossa família saudável, cheia de vida da presença de Deus, da intimidade e cumplicidade. E tudo isso não é fácil, pois alguns intempéries nos sobrevêm e extraem nossa força, nossa alegria, ânimo, posicionamento e direção para continuarmos a carreira juntos. Então, isso aqui é um trecho, né, de um testemunho de uma das irmãs comentando que por mais que ela fosse uma pessoa que sempre esteve na igreja, sempre participou ali da mocidade, com os aconselhamentos na mocidade, né, ela viu que quando ela se casou, não estava preparada para que realmente era o casamento, aquilo que a Irene falou, né? Nós não estávamos, né? Ela não estava lapidada. Isso foi uma das autoras que escreveu, foi a nossa irmã Sara. E eu também foi uma das coisas que eu notei durante essa experiência, que eu tinha uma visão muito romântica, né? Muito romântica, mas por causa tinha um problema emocional que eu precisava resolver, né? E aí, quando cheguei, né, no casamento, não era tão tudo aquilo, né, de romantismo que eu queria, como a Irene falou, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim. E eu fui descobrindo que precisava ser lapidada. Queria que a irmã Zenaida, né, pudesse também deixar aqui, ao longo da sua experiência, algum conselho aí para essa uma mulher mais madura, né, que está pensando em se relacionar, ou até mesmo jovens. Amém, irmã Nive. Amém. Mas eu ainda não sou casada, ainda não tenho Oh, família. Glória! Então você está Não ouvindo aqui, né, irmã? Mas, estou bebendo, estou me alimentando. amém. Então é Aprendo. isso. É isso. Mas se você quiser falar alguma coisa, Pronto, a irmã Irene já falou, a Nive também, não é? Eh, que primeiro, pronto, temos que nos tratar, eh, saber perdoar e nos preparar, porque eu acho que daquilo que eu vejo, não é? Eh, há uma necessidade muito grande das mulheres prepararem-se em termos espiritual, em preparação como mulher, não é? Se bem que é diferente às vezes quando as pessoas pronto, já estão em casa a viver com a família, mas o que se vê agora não há esse preparo, não há. Pronto, eu, graças a Deus, ainda pronto, consegui acompanhar algumas conversas e alguns conselhos das avós, tias e pronto, e aqui também com vocês, com os outros grupos, com a igreja, não é? Vou aprendendo, mas é mesmo necessário fazer, pronto, vocês, não é? Já têm família, casadas, continuarem com esse propósito. Amém. amém.
Então, para a gente, né, finalizar aqui esse momento, conselhos, vamos passar para a Miriam, para também deixar aqui um conselho para as nossas queridas pessoas que estão nos acompanhando, e aí a gente fecha esse momento com oração. Conselho para dar para as mulheres que estão aí sonhando com o matrimônio. Hoje já mais trabalhada, experimentada em Deus, conselho que eu dou é você se autoconhecer primeiro, exatamente por causa das bagagens que a gente traz da família de origem. Se a gente não se trabalhar, a gente vai levar toda essa bagagem para dentro do novo relacionamento. E aí não vai dar certo, porque tanto o homem quanto a mulher entrando nessa relação, trazendo essas bagagens sem serem tratadas, sem saber o que levar para dentro dessa família nova que está sendo formada, conflitos vão surgir. Situações que poderiam, né, se você buscar se conhecer, tratar das suas dores, as cicatrizes e feridas que ainda tem, tratar das suas feridas emocionais, as raízes da rejeição, do abandono, aquelas coisas que você já, né, vivenciou ali na sua família de origem. Se você tratar isso e levar para, né, tratando-se e levando para um novo relacionamento, você vai ter uma vida mais saudável. Tanto é que, tratando isso antes de casar, a parte da comunicação entre os dois é essencial. Eu, antes de casar com o Roberto, meu marido, nós estudávamos a Bíblia juntos. Estudamos livros, lendo sobre namoro, noivado e casamento, como, né, portar. A gente buscou isso nós dois juntos, porque na época, né, que a gente estava namorando, que a gente começou a namorar, não tinha curso para noivo, não tinha. Lá em Barão não tinha curso para noivo, então a gente teve que buscar, aprender, tipo, na marra mesmo, para a gente entrar com alguma coisa no casamento. Porque que eu era imatura, né? E os dois aprendendo ali a lidar um com o outro. Mas mesmo dentro do casamento, você vai enfrentar, sim. Não posso dizer que tudo você consegue tratar antes do casamento. Eu vou entrar, assim, toda plena num casamento, só que o outro também tem que tratar-se. Porque se só você se tratar, o outro ainda vem com as bagagens e vai tentar trazer para dentro dessa nova família essas bagagens que veio da família de origem. Então, é você cortar o cordão umbilical mesmo, e começar novo. Deixar aquela bagagem, você deixa de lado, joga fora e começa uma vida, uma folha limpa entre vocês dois. Como é que vai ser daqui para frente? Tem que haver, sim, comunicação. Porque não tem como o outro ficar sabendo que está te incomodando se vocês não se comunicam. Então, havendo a comunicação, o diálogo, entendendo que vai acontecer algumas coisas que não vão agradar a um ou outro, a parte do perdão, ser rápido mesmo para perdoar. Uma palavra que chegou atravessada, você já está assim, ciente, né? Veio atravessada, isso não vai me gerar ofensa, porque a ofensa guardada, ela vai gerar mágoa. Mágoa é água suja, que quando você vai ver, está cheirando podre, que é água parada ali, e você não tratou isso. Então, quando a Nívia trouxe aqui, guardar o coração é você não deixar que essas coisas venham contaminar o teu coração e a tua mente, e você consiga levar uma vida a dois plena, uma vida a dois onde Deus é o centro, ele está assim no centro, e sem eles vocês não conseguem tomar decisão nenhuma se não for o Senhor na direção. E vale mais dois do que um, né? Porque se um cair, o outro consegue levantar. É estar sempre em unidade, porque o casamento é esse cimento que liga um ao outro, e a partir do momento, depois do namoro, vem ali o casamento, a qual vocês unem, se tornam uma só carne, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, pedaços do meu coração, e é isso que a gente vive
dia após dia. Tem que persistir. Problemas vão surgir porque nós estamos em constante mudanças. Vão surgir, mas você esteja preparada e pronta para perdoar. Que haja respeito, tanto de um lado quanto do outro. Que o casamento, vocês entendam, quando eu trouxe aqui, que ele é refúgio, é que vocês sintam realmente essa segurança, esse acalento, que tudo em volta pode estar ruim, mas você sabe que ali ao lado do seu amado você está segura, você está protegida, porque você deixou, né, ele ser um sacerdote, seu líder dentro da sua casa. Então é isso, amadas. Este é o meu conselho. Muito bem. Então, minhas queridas, né, isso que reforçando mais um pouco aí o que a Miriam trouxe, que eu já tinha falado também, né, sobre a questão das bagagens, é, se você conseguir abrir essa bagagem antes de tomar a decisão, você vai ter com certeza, um poder de decisão mais assertivo, porque você vai saber o que que o seu pretendente está trazendo e você sabe o que você está trazendo. Então, se vocês conseguirem acertar isso antes, nossa, você já vai ter um bom caminho andado. Não vai precisar passar 10 anos, nem 5 anos de problema no casamento, né? Porque o que que acontece? A paixão, né, segundo os estudiosos de família, dura em torno de 2 até 3 anos. Então, é o momento em que eu cedo mais, os dois cedem mais, os dois conseguem se ofuscar mais um prol do outro. Mas quando passa essa parte da paixão, que seria a parte do amor consolidado, a gente começa a sobressair mais o nosso eu. E o nosso eu, ele é um eu egoísta. E aí é nesse momento que brota as feridas, que brota o que está no coração do homem mesmo, desde lá do ventre da mãe. Então, assim, por isso que eu falo, gente, tratem isso no namoro. Conversem isso no namoro. Não espere casar para, eu só vou conversar isso no namoro. Não, já pergunta que você converse de tudo que você precisa, porque não tenha vergonha. Eu acredito muito que a gente tem que tratar essa fase de namoro cada vez mais com maturidade e importância, e não apenas uma fase só de, né, festa, de oba-oba. Não, não é isso, né? Então, é esse o que a gente queria trazer, né, aqui para vocês. Que Deus abençoe, Zenaida, seu futuro casamento, seu cônjuge, sua união, cônjuge. Nós já oramos por eles e abençoamos a vida deles. Deus abençoe e continue abençoando a vida da Irene, com o Esteban aí, né, recém-casados, e graças a Deus, como a Irene falou, né, já veio um diamante já lapidado aí, e o Senhor vai continuar, ela só vai melhorar. Miriam também, com o José Roberto, eu, o Rodrigo, e todos vocês que estão aí assistindo. Então, eu vou chamar aqui, assistindo e ouvindo, que Deus continue falando no coração de vocês, a irmã Irene, para fazer essa oração de encerramento. E na próxima, nós vamos falar sobre maternidade. Aí, missão de mãe, né? Vai ser com a Miriam, e uma pessoa bem especial que vai estar trazendo muitas coisas legais para a gente. Irene, pode orar. Antes de orar, só um detalhe. O sea, ainda de falar, conversar, trazer tudo, eu acho que antes do matrimônio a gente tem que praticar todas essas coisas. A mulher tem que praticar de honrar, respeitar o homem, e o homem também tem que começar a colocar em prática de amar a mulher como Cristo amou a igreja, mas tem que ser antes. Mesmo estando solteiro, mesmo que não tenha namorado, tem que começar a fazer isso. Isso pode fazer a gente com um amigo, com um pai, com um irmão, começar a fazer desde antes. Assim, quando já chegar o momento do matrimônio, é muito mais fácil fazer isso. Era só isso. Então, vamos orar. Graças, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento de compartilhar, Senhor, experiências e a tua palavra, que nós cada dia podamos ser melhores e continuar, Senhor, sendo lapidadas, tratadas por ti, para ser mais parecidos contigo, Pai, e para cumprir o propósito que tu tens em cada uma de nossas vidas, em nosso relacionamento, em nossa família, onde nós
estejamos, Senhor. Que a tua graça e tua misericórdia seja com cada uma das irmãs, continua abençoando a vida de cada uma delas, Pai. Em seu matrimônio também, tua graça e tua misericórdia seja sempre com elas. E que cada dia mais podamos estar mais em comunhão contigo, Senhor, para poder fazer aquilo que diz a tua palavra, Pai. Então, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Acho que apaguei o microfone.